Haverá uma presença norte-americana aqui na eleição de 26? Isso é possível ou na verdade, é um sonho de uma noite de verão, especialmente para o extremismo? Vila, eu acho que a presença da norte-americana, a presença deste governo Trump, para ser mais preciso, eu, em primeiro lugar, te diria que o governo Lula, o governo Lula 3, ele vinha até então com uma marca de governo muito fraca, né? Programas sociais requentados, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, o PAC, programas esses que a sociedade brasileira, ou pelo menos os públicos que os recebem, já os identificam não mais como uma inovação, mas como direito conquistado. E, de repente, cai no colo do governo uma série de questões que vão gerando alguma marca que esse governo não tinha. A primeira foi, de maneira um pouco desorganizada, e de novo por um desastre do Hugo Mota, não ter colocado a discussão do IOF em pauta, que gerou a narrativa de um Congresso que quer proteger os ricos e um governo que quer proteger os pobres, né? Travestido na discussão da justiça tributária. E logo mais adiante, a extrema-direita, com a sua estratégia profundamente equivocada, achando que um sopro do presidente Trump ia fazer o Supremo Tribunal Federal ficar com medo e voltar atrás no processo que levou à condenação do ex-presidente Bolsonaro, que jogou no colo do presidente Lula de presente a segunda grande narrativa para gerar uma marca. Tanto é que o governo mudou o seu slogan, que era União e Reconstrução, para Governo do Brasil do lado do povo brasileiro ou do lado dos brasileiros. Então, o governo ganhou uma narrativa muito significativa, lembrando, né, nós estamos aqui diante de você, Vila, um grande historiador, que historicamente a visão dos Estados Unidos no Brasil, sobretudo por aquilo que popularmente todo o brasileiro, a brasileira, digamos assim, já ouviu falar, deu apoio ao golpe militar de 64, ajudou na ditadura militar. Os Estados Unidos, que sempre adotaram a ideia de que a América do Sul e o Brasil eram parte do seu quintal, e a extrema-direita reforça, dando de presente para o governo Lula essa narrativa de que ele, Lula, é o homem forte que vai defender o Brasil contra a invasão estrangeira, contra a tentativa dos Estados Unidos de interferir na nossa política interna. Dito isso, eu acho que tem dois cenários possíveis para responder a tua pergunta. A primeira é um cenário e os dois cenários são prováveis, um deles, a meu juízo, mais do que o outro. Qual que eu acho que é o cenário mais provável? Ano que vem, nós vamos ter uma enorme atuação das Big Techs nas eleições, as redes sociais. Fake news, proliferação de inverdades e uma série de narrativas que vem se intensificando. E isso significa dizer que várias dessas empresas que hoje estão diretamente vinculadas ao projeto empresarial político do governo Trump vão dizer que estão sendo possivelmente cerceadas pela justiça brasileira, e isso vai afetar não só a campanha, como vai respingar no governo Lula. Então, acho que um cenário mais provável é que nós venhamos a seguir, durante esse período que antecede as eleições e no ano que vem, com o governo americano buscando colocar de novo em execução uma nova visão requentada da chamada doutrina Monroe. Este quintal aqui é nosso e nós não admitimos que haja nenhum tipo de interferência em relação ao que está acontecendo, e vamos buscar atuar para que nós tenhamos um governo que seja eleito conforme aquilo que nós imaginamos. Eu sou daqueles que acho, sim, que o governo Trump tem todo interesse em fazer uma mudança não só de governo no Brasil, mas, idealmente falando, até de regime. Porque o Trump não é um democrata, e conviver com democratas é uma coisa que lhe incomoda. Por isso que ele se dá bem com o Putin, se dá bem com o Bukele, lá de El Salvador, e por aí vai. O segundo cenário que pode acontecer, e esse eu acho menos provável, talvez, digamos assim, um cenário um pouco mais benigno. Vai que essa química que rolou entre os dois se desdobre de fato em alguma normalização mínima das relações econômicas, e com isso Trump entenda que não faz muito sentido interferir na política brasileira, não porque ele não quisesse,
mas porque isso lhe gera problemas internos, que é o aumento da inflação e, portanto, Trump, ano que vem, enfrentará uma eleição de meio período, no qual metade da Câmara dos Deputados e um terço do Senado será eleito. E, historicamente, presidentes americanos que vão mal na condução da economia viram chamados patos mancos na segunda parte do seu mandato. Então, pode ser que, diante não da sua falta de intenção de interferir na democracia brasileira, mas olhando para o seu projeto de poder nos Estados Unidos, quem sabe nós venhamos a ter uma interferência menor no ano que vem. Mas eu ainda sigo apostando que nós seguiremos falando da relação bastante abusiva, da relação que quebra barreiras diplomáticas civilizatórias entre países, que é o que vem fazendo os Estados Unidos, e buscando interferir nas nossas instituições políticas. Me parece que esse deve ser o cenário que ainda vai marcar a relação entre os dois países durante um bom tempo. Paulo, sobre essa questão. O professor Eduardo fez um excelente diagnóstico, né? Mas, por exemplo, uma ruptura institucional auxiliada pelos Estados Unidos hoje no Brasil é muito difícil, né? Porque a gente pode dizer que o fato das Forças Armadas não terem apoiado o golpe de Bolsonaro em 2022 mostrou um amadurecimento institucional, né? As nossas Forças Armadas, que foram marcadas anos e mais anos em eventos históricos terríveis, né, de ruptura institucional, dessa vez não embarcaram nessa aventura. Então, o Trump não teria, digamos assim, um apoio militar, né, de tropas brasileiras a favor de um golpe aqui no Brasil, né? Não sei que se jogasse um míssil nuclear, mas também não ia ter mais escoação de produção, né, para os Estados Unidos, né? Agora, o Trump, junto com as Big Techs, poderiam, sim, perfeitamente intervir sobre o processo democrático, né, com fake news, enfim, tantas notícias distorcidas da realidade. Mas o Trump também, pelo menos o que ele mostra nos seus discursos, é que ele não entra para jogar num jogo que ele não vai ganhar, né? Em que ele precisa saber que vai lucrar e um cenário de fato previsível e favorável, né, para que os Estados Unidos e sua imagem seja favorecida. Mas diante dos candidatos, ou da ausência de candidatos de direita, né, qual que é o sentido, né, de manter o apoio aos extremistas brasileiros aqui, né? Não faz sentido. De modo que o caminho mais saudável e que faz com que as duas nações, né, saiam de alguma forma com logros, é exatamente partir para a negociação. E o Trump deu essa sinalização na segunda-feira, quando abraça o governo Lula e, em plena tribuna da ONU, faz um discurso totalmente inesperado, né? Faz alguns segundos, né, de elogios e afagos ao presidente Lula. Então, eu diria que hoje o cenário, né, para o bolsonarismo, para tentativas de rupturas institucionais, é uma visão falida, né? Seja pela decisão do STF, seja já em 2023, né, no 8 de janeiro, as Forças Armadas não terem embarcado nessa aventura, os congressistas estão recuando, o Senado é totalmente contra qualquer modificação na legislação para favorecer o retorno de Bolsonaro, enfim. Então, dificilmente Trump tem um cenário favorável aos Estados Unidos aqui no Brasil na eleição do próximo ano, né? O caminho mais racional e razoável é negociar com o governo brasileiro, e me parece que foi um engano tremendo, né, receber essa influência do Eduardo Bolsonaro. Ele vendeu um produto muito maior do que tinha aqui no Brasil, né? Porque certamente o que o Eduardo Bolsonaro deve ter mostrado é que era muito maior o bolsonarismo do que é hoje. E a capacidade, né, de influenciar a política brasileira. Talvez tenha sido no passado recente, mas hoje o bolsonarismo está no fundo do poço, vive o pior momento possível, né? E vale dizer que também candidaturas fortes geralmente são construídas a longo prazo, né? Bolsonaro, por exemplo, quando se lança a candidatura para 2018, ele já anunciava isso em 2014. Né, quando o Aécio Neves era o candidato ali do centro, da direita, né? Agora, nós não temos, faltando praticamente um ano para a eleição, ninguém que você veja e diga, esse sujeito vai ser um candidato forte, né? E o Bolsonaro, apesar de no começo ter, nas pesquisas, um baixo índice, a gente sabe que nas redes sociais ele tinha
uma grande comoção, assim como em vários programas de TV que ele frequentava. Mas hoje você não tem nenhum candidato com essas características, né? Com viralizações na internet, né? Que seja de direita, que tem uma grande amplitude. A gente não tem também políticos de direita midiáticos, né? Que frequentam programas de talk show, de humorísticos, como o Bolsonaro foi no passado, né? Então, é um cenário totalmente desfavorável. Por isso mesmo que, diante do fato de que Trump não joga um jogo em que não sabe que vai ganhar, ele vai diretamente intervir sobre a eleição brasileira, né? Talvez ele espere ver o que vai acontecer. O governo Lula também não é um governo radical de esquerda, longe disso, né? Eu tenho vários colegas que são radicais de esquerda que chegam a dizer que o Lula é a direita da esquerda, na verdade, né? Pelas negociações que faz, pela composição que tem do governo, né? Os velhos acordos com o Centrão. Então, o Lula também não é uma ameaça comunista, né? Inclusive, hoje, quem acredita em comunismo não são nem mais os comunistas, né? É a extrema-direita, né? Que caiu numa paranoia absurda, né, de acreditar que vão acabar com a propriedade privada, com a família, né, aquela história de kit gay, etc. Né? Então essas narrativas também se esgotaram, né? Hoje o bolsonarismo é muito mais um meme do que necessariamente uma posição política.